Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou falar um pouquinho além daquilo que a gente chama de tipo sanguíneo. Vou falar a respeito do comportamento emocional de todos eles. E falar também, até como brinde, sobre o sangue dourado. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas a gente vai comentar a respeito. Então, a primeira coisa que é bom que se fale é que existe a carga genética. Geralmente, a carga genética ela vem 50% da mãe e 50% do pai. Ótimo, era assim. Estudos mais recentes nos comprovaram que não é bem assim. Os aparelhos modernizados, os cientistas, né, com mais possibilidades de pesquisar melhor, eles foram além como é que eu vou colocar para vocês? Eles foram além desse limite. Então, eles descobriram que, por exemplo, havia o tipo HBO, que de 4 tipos passou para 8 tipos sanguíneos. Mas antes disso, nós precisamos de voltar um pouquinho ao passado e lembrar que lá atrás, quando a medicina ainda engatinhava, algumas pessoas portadoras do bacilo de Koch, a tuberculose, elas recebiam essas pessoas o sangue de cabra e era transfusão direta. Significa que, por exemplo, o paciente deitado numa cama ou numa maca da época e a cabra numa mesa ao lado. E dali se fazia a transfusão direta. Outra coisa que faziam também, por exemplo, com o soro do sangue da cabra, eles tratavam as crianças de difteria. O que houve, né? Se conseguiram sobreviver a isso ou não, eu não tenho os dados assim precisos, mas o que nós sabemos é que era assim que era feito. Até que em 1902, Lindsteiner, ele conseguiu mostrar que havia 4 tipos de sangue. O O, que é até então o doador universal, o A, o B e o AB. Ótimo! Só que ele não percebeu que existia uma espécie de polaridade positiva ou negativa naquele tipo sanguíneo. E os tropeços continuavam. Até que pesquisas adiante mostraram, através do macaco rhesus, mostraram que havia uma diferença mesmo no mesmo tipo sanguíneo. Então, essa experiência no macaco rhesus, que eu não vou detalhar aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo, nos trouxe também o RH. Então, por exemplo, se você é tipo A, precisamos saber se é positivo ou negativo. O RH que vem de macaco rhesus, porque rhesus é RH. E foi esse o nome que foi dado, né, em homenagem, vamos colocar, ao macaquinho que fez esse bem para a humanidade. Ele era da espécie macaco mulata, se não me engano. Mesmo assim, sem as transfusões do sangue de cabra e sabendo o tipo, né, do humano, o tipo sanguíneo do humano e o seu RH, se positivo ou negativo, nos transplantes, as rejeições continuavam ceifando, né, a vida de alguns pacientes e obrigando que eles tomassem medicamentos que impediriam a rejeição. E eram medicamentos que eles teriam que tomar o resto da vida. Nisso, outros cientistas, né, porque o cientista ele é muito curioso, então o que ele começou a pensar? Mas por que? Se o tipo é igual, o RH é igual, por que a rejeição? Aí se chegou a uma nova conclusão, que a rejeição ela era histológica, ou seja, tecidual. Embora as pessoas tivessem o mesmo tipo e o mesmo RH, o tecido era diferente. Tinha alguns interferentes que impediam, que atuavam contra, tentavam expulsar aquele órgão transplantado. Ainda estamos nesse ponto, mas pelo menos agora já sabemos que existem os interferentes, inclusive
no tecido humano. Então, os exames para um transplantado, eles são um pouquinho diferentes, porque agora tem que ter a compatibilidade histológica também. Ótimo. Ficou por aí? Não, não ficou por aí. Foi quando, em 1940, o embriologista e geneticista Conrad H.W. descobriu que, por exemplo, não era apenas o tipo sanguíneo e nem a genética que nos fazia seres como somos, que havia algo além, que mesmo eu sendo, por exemplo, um tipo A, um tipo O ou um tipo B, eu não seguiria os padrões dos meus familiares do mesmo tipo sanguíneo que o meu. Então, o que ele descobriu? Ele descobriu que acima da genética existe também a epigenética, ela vai um pouco além da genética. Indo além, ele percebeu que, por exemplo, os traumas vividos pelo bebê, ainda na barriga da mãe, o ambiente depois que esse bebê nasce e durante toda a sua infância, a comida, o meio, se calmo ou se agressivo, poderiam interferir no comportamento de cada ser humano individualmente. Criando o conceito da epigenética, ele descobriu também que não era alguma coisa fixa. Eram comportamentos que poderiam ser mudados ao longo da vida. Outros estudos também, inclusive de um escritor que eu até recomendo, Bruce H. Lipton, cujo livro A Biologia da Crença revela também que as nossas crenças podem mudar mais cada ser, cada indivíduo, do que realmente todo o padrão educacional que ele teve até então. Mas, de um modo geral, tanto esse livro chamado A Biologia da Crença, quanto os estudos do conceito de epigenética, eles sempre nos mostram que o ser humano ele não é um ser estagnado, ele é totalmente mutável. E com relação aos tipos sanguíneos, padronizados, vamos colocar assim, né? Que são O, A, AB ou AB, e cujo RH é positivo ou negativo, por isso a compatibilidade entre eles e a possibilidade da doação também, de acordo com o estudo histológico, fugiu a um padrão num determinado grupo de pessoas que na atualidade são menos de 50 no mundo inteiro. Em apenas 5 países do mundo, Brasil, Colômbia, Japão, Irlanda e Estados Unidos, eles foram encontrados. Então, o que a gente pode falar a respeito é que a particularidade que eles têm é a ausência do RH. Eles são considerados RH nulos. E aí, da onde que surgiu isso? Como é que é isso? É uma bênção? É uma maldição? O que é isso? Como pode, existir uma mutabilidade que, aliás, toda mutabilidade é um esforço da raça em direção à perfeição. Mas como que isso pode ter ocorrido? Para se ter uma noção mais exata, eu vou primeiro colocar o perfil psicológico dos tipos sanguíneos. O tipo O, ele é chamado como o caçador, isso porque ele vai em busca daquilo que ele deseja na vida. Do mesmo jeito que ele ia em busca da caça ao dinossauro para ele poder se alimentar. Geralmente tem um perfil de líder, por ser autoconfiante e competitivo. Ele somatiza muito no sistema nervoso, no fígado e no estômago. Sob pressão, o portador do sangue tipo O, ele pode se portar de um modo impetuoso e rancoroso. Os fitoterápicos que, por exemplo, vão acalmar, esse homem de Neandertal, vamos colocar assim, que tem toda aquela garra e toda aquela competição dentro dele, podem ser em chás, em cápsulas ou em aromas. Se trata do alecrim e da camomila. Agora, o tipo A, ele é considerado o agricultor, até mesmo porque o sangue tipo A combina mais com as verduras, os legumes, as frutas.
E ele também é uma pessoa que nós podemos classificar como discreta, mas extremamente desconfiada também. Na profissão, geralmente, o tipo A, ele se porta de um modo cooperativo e organizado, até mesmo dentro da própria baguncinha dele. Ele se encontra. Ele somatiza principalmente no sistema circulatório, nos rins e no intestino. Sob pressão, o medo e a insegurança, por ele ser uma pessoa muito desconfiada, vai fazer com que ele evite multidões e ele não goste de mudanças. Ele é muito dogmatizado, vamos colocar assim. Os fitoterápicos em formas de chá, como eu já falei, em cápsulas ou até aromas, seriam a passiflora e a melissa. Já o tipo B, ele é classificado como um nômade, porque ele gosta de mudanças, até mesmo de mudanças no emprego. Ele não liga muito de passar de um setor para o outro, de uma profissão para outra, embora, pela preferência, ele faça essa mudança dentro do próprio sistema que ele já se encontre. Eles também são, aquele tipo, inquieto, questionador, falante, fala bastante. Na profissão, são pessoas, empreendedoras que sabem gerenciar conflitos também. Sob pressão, eles se adaptam a situações estressantes, mas se tornam um pouco egoístas, são um pouco, insensíveis, imprevisíveis também. Eles não ligam muito para pequenos detalhes. Já os fitoterápicos, em forma de chá, cápsulas ou aromas, pode ser a briônia e a valeriana. O tipo AB são pessoas diplomáticas e ao mesmo tempo também excêntricas e um pouco impacientes. Na profissão são pessoas sérias, focadas, podem ser acusadas e sensíveis como o tipo A ou equilibrados e centrados como o tipo B também sabe ser. Sob pressão eles se tornam orgulhosos e inconsequentes. Os fitoterápicos, sempre em forma de chá, de cápsulas ou de aromas, pode ser a passiflora do tipo A e a valeriana do tipo B. Também pode ser a melissa e a briônia. Agora, o sangue tipo dourado, que eu acho que todos vocês estão esperando, é devido à raridade, às poucas pessoas que estão surgindo no mundo ainda, as poucas explicações científicas também acerca do seu real surgimento, ainda não se tem certeza como ele surgiu, se foi como os outros, através da mudança de alimentação, mas nos locais onde esse sangue foi encontrado, não existe uma mudança alimentar tão grande assim e tão diferente dos outros tipos que justificasse a ausência do RH. Então, o que a gente presume, e também não tem como traçar um perfil psicológico sem tantas informações. É melhor aguardar. No entanto, se coloca que eles talvez sejam, a gente presume que sejam pessoas guerreiras, porque eles terão que armazenar o próprio tipo sanguíneo por conta da raridade. Não tem como eu precisar de uma transfusão aqui e ter que buscar, lá no Japão. Não dá, Então, o conselho é que eles armazenem o próprio sangue para, se no futuro precisarem, então eles poderão dispor dele. O outro ponto também que eles colocam é que, por exemplo, esse é o verdadeiro doador universal, porque ele pode doar para todos, independentemente de tipo e de RH, mas eles só podem receber deles mesmos. Então, esse era o assunto que eu tinha para hoje e eu espero que vocês tenham gostado e Deus os abençoe.